Olá, vamos para mais uma aula sobre as ferramentas acadêmicas do SIGA-A. Nessa aula, iremos aprender a como criarmos questionários online para os nossos alunos. Para que a gente possa criar um questionário, primeiramente é preciso estarmos dentro da nossa turma virtual. Ao acessarmos a nossa turma virtual, nós iremos na opção Atividades e dentro da opção Atividades, nós iremos selecionar a opção Questionário. Nós temos duas alternativas para criarmos um questionário. A gente pode clicar aqui na opção questionário ou clicarmos em criar novo questionário. Na opção questionários, será exibido para nós todos os questionários que a gente tem. No caso aqui, eu não tenho nenhum questionário criado ainda, tá? E aí eu vou ter a opção novo questionário ou banco de questões. Caso você esteja vendo este vídeo antes do vídeo sobre criação de bancos de questões, é importante que você acesse e veja o vídeo de banco de questões que ensina como você pode criar questões, como você pode criar perguntas para o seu questionário. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos clicar em novo questionário. Ao clicarmos em novo questionário, nós seremos direcionados para a tela onde que nós vamos colocar todos os dados referentes a esse questionário. Primeiro a gente vai colocar um título desse questionário. Se você quiser, você pode colocar uma descrição referente a esse questionário, não é obrigatória. Todo questionário ele deve ser vinculado a um tópico de aula. Você deve definir quando esse questionário irá iniciar e quando ele irá terminar. Então aqui você coloca a data de início desse questionário e você pode definir o horário de início dele. E você deve definir também o término desse questionário. Colocando esse término, o aluno não vai ter mais acesso à realização desse questionário. A gente coloca aqui a data e o horário que ele vai fechar. Fim da visualização, até quando que o aluno vai poder ver que esse questionário foi aplicado na turma dele, tá? A data final para isso. Tá? Aí vai de cada docente. Por exemplo, no meu caso, eu sempre coloco a data final da minha disciplina, lá, o último dia letivo do semestre, por exemplo, eu coloco, então eu dou oportunidade para que o aluno possa ver esse questionário o semestre inteiro. Porém, eu delimito uma data final para que ele possa responder esse questionário. Você pode definir se você quer misturar as perguntas, sim ou não. Caso sim, o que ele vai fazer? Para cada aluno, ele vai mudar aleatoriamente as perguntas, as ordens delas. Você pode definir que o questionário deve mudar as alternativas também. Então, além de misturar as perguntas, ele vai misturar as alternativas. E você pode definir como que vai ser apresentado para o aluno. Se vai ser exibido uma pergunta por vez ou não. Uma pergunta por vez, vai aparecer uma pergunta para ele. Caso ele queira passar para a próxima, ele vai ter que clicar em próxima. E aí vai ser apresentado a próxima pergunta. Ou você pode colocar não, que vai ser apresentado todas as perguntas em uma única tela. Você deve definir a quantidade máxima de tentativas. Você pode colocar aqui que ele vai ter uma tentativa para responder esse questionário, ou ele pode ter aqui mais de uma. Caso você coloque mais de uma tentativa, vai ser apresentado para você logo aqui abaixo a média da nota. Aí você pode definir que você quer atribuir a nota da última tentativa do aluno. Você quer atribuir a nota das médias das tentativas. Ou você quer atribuir para esse questionário a nota da melhor tentativa. Então, a melhor nota que ele tirou das tentativas que ele realizou é que você vai atribuir para ele a nota na turma virtual. Você pode fazer isso. Caso você coloque uma única tentativa, vai ser aquela nota que ele obteve ao responder esse questionário, tá? Você deve definir a duração de cada tentativa, que você define quanto tempo que esse aluno ele vai ter para responder esse questionário. É importante frisar que esse tempo é dado em minutos.
Então é importante você ter isso em mente. Caso você queira fazer um questionário e aplicar esse questionário para mais de uma turma, você pode selecionar aqui, ó, as turmas que você quer. Por padrão, ele já vem selecionado a turma em que você se encontra logado, em que você acessou aqui a sua turma virtual. Você pode definir aqui. Você pode definir também o feedback para esse aluno. Então você pode, por exemplo, aqui tem algumas perguntas. Os discentes podem visualizar as respostas antes do prazo de entrega do questionário? Então aqui você definiu, ó, que dia 27/5 é a data limite para que eles possam responder esse questionário. E aí você pode definir que eles podem ver as respostas assim que ele respondeu o questionário. Então, o aluno respondeu o questionário, ele já apresenta a resposta para ele. Você pode definir que depois de finalizar o questionário, ou seja, depois que aquele prazo que você colocou de limite de resposta acabar, aí que o aluno vai poder ver as respostas. Ou você pode colocar não exibir, e o aluno aí não vai ver as respostas do questionário. A segunda questão, o feedback com relação às respostas desses alunos. Então, se eles podem ver o feedback que você colocou, caso você tenha colocado ao criar as perguntas. Então, aqui ele tem as mesmas opções, que ele vai poder ver o feedback assim que ele responder o questionário. Ele vai poder ver um feedback assim que finalizar aquela data limite, ou não vai exibir os feedbacks. Aqui você define também o feedback geral desse questionário. Logo abaixo você pode colocar um feedback geral, delimitando assim, se o aluno tirou entre 0 e 2, entre 0 e 10, entre 10 e 50, entre 50 e 100, você vai dar um feedback para ele. Então você pode fazer isso também. E por fim, você pode mostrar as notas para os alunos. Então você pode definir, por exemplo, que o aluno, assim que ele responder o questionário, ele vai ter a nota dele, ele vai ver a nota dele. Assim que o questionário finalizar, o prazo de entrega dele, que o aluno vai ter acesso às notas. É importante falar que o seguinte, que o SIGA, ele corrige todas as questões para nós de múltipla escolha, todas. Então a gente não precisa corrigir essas questões. Mas aqui você pode definir, por exemplo, que você vai mostrar as notas para o aluno, assim que ele responder o questionário, e caso tenha uma pergunta dissertativa, você pode, você deve acessar as respostas desses alunos e responder ela depois, sem problema nenhum. Essa nota, ela é alterada assim que você corrigir essas questões dissertativas, tá? Então você pode fazer isso. Aqui embaixo, ó, é o que eu falei para vocês, que vocês podem dar feedback para o aluno de acordo com a pontuação que ele recebeu. O SIGA, ele não nos permite atribuir pontuação específica para cada questão. Então, eu não consigo atribuir, por exemplo, que uma questão vai valer meio, que a questão vai valer 1, vai valer 2, e assim por diante. Ele vai fazer uma média da quantidade de questões que eu tenho, e através dessa média ele vai dar uma porcentagem de acertos para aquele aluno. Então, aqui a gente coloca exatamente essa porcentagem. Então, por exemplo, de 0 a 10, eu vou colocar aqui um feedback para ele. É só eu escrever o feedback, colocar aqui e adicionar. Não é obrigatório fazer isso, você vai fazer se você quiser. Tá? Configurado todo o meu questionário, definido data, definido horário de abertura, questão de misturar ou não as perguntas, né, e as alternativas, eu vou clicar em salvar e continuar. Ao clicar em salvar e continuar, basta nós clicarmos aqui, ó, em adicionar perguntas no banco. Caso você não tenha criado nenhuma pergunta, você pode clicar aqui em nova pergunta, você vai criar uma pergunta, tá? Pode ver isso lá no vídeo lá de como criar um banco de questões, caso você tenha alguma dúvida. Vamos adicionar as perguntas, então basta aqui, ó, adicionar perguntas do banco. Vou clicar aqui e aí vai aparecer todas as categorias que eu tenho, que eu já criei, juntamente com aquelas perguntas. Eu vou selecionar a minha categoria.
Você pode, por exemplo, selecionar toda a categoria. Então aqui vai selecionar todas as perguntas que você tem cadastradas. Eu vou selecionar aqui uma subcategoria, para que vocês possam ver. Então aqui todas as perguntas referentes a componentes do computador vão ser colocadas nesse questionário para mim. E eu também quero algumas perguntas específicas. Eu não quero todas as perguntas de alguma categoria aqui. Então eu posso aqui, clicar, visualizar as perguntas e selecionar a pergunta que eu quero. Não seleciono todas. Posso fazer isso em várias outras subcategorias. Inclusive, eu posso, caso eu queira, em alguma outra categoria que não esteja relacionada aqui à montagem e manutenção de computadores, selecionar uma pergunta. Então, por exemplo, aqui em Java básico, quero selecionar essa pergunta aqui. Ele vai adicionar para nós. Então, o que nós fizemos? Selecionamos as perguntas que eu quero adicionar nesse questionário. Basta eu clicar aqui na opção adicionar pergunta ao questionário. Ele vai ser adicionado para nós, as perguntas. Como vocês podem ver, todas as perguntas que estavam naquelas categorias foram adicionadas para nós. Aqui você pode definir, por exemplo, que ele vai exibir um subconjunto aleatório de perguntas. Então, no meu caso aqui, por exemplo, eu adicionei 42 perguntas. Só que eu quero mostrar só, por exemplo, para o aluno 30 perguntas ou 20 perguntas. Então, aqui eu faço o seguinte, olha, clico aqui, exibir um subconjunto aleatório de perguntas, clico em sim. Aqui ele vai me mostrar questões por alternativa. Então, eu quero, por exemplo, que sejam 20 questões. O que ele vai fazer? Assim que o aluno acessar esse questionário, ele vai escolher aleatoriamente 20 questões e mostrar para esse aluno. Para outro aluno, pode ser que sejam outras 20 totalmente diferentes. E caso eu selecione que este aluno ele pode responder esse questionário mais de uma vez, eu posso colocar aqui, depende da última tentativa. Sim. Se sim, o que ele vai fazer? Ele vai pegar perguntas diferentes das que apareceram para aquele aluno da primeira vez. Então o aluno ele vai responder o questionário novamente, porém com outras perguntas. É claro que a gente tem que ter em mente que eu tenho que ter um banco de dados maior do que o número de questões que eu estou colocando. Porque se eu colocar lá no meu banco de questões, que são 20 questões que eu quero por tentativa, e eu só ter 20 lá, é óbvio que ele não vai mostrar um conjunto aleatório de perguntas. Então, igual no meu caso, eu tenho aqui 42 questões. Então, caso eu permita que o aluno responda mais de uma vez, provavelmente na segunda tentativa dele, as perguntas vão ser totalmente diferentes do que na primeira tentativa. Então, isso é importante colocar aqui. Então, posso colocar aqui que depende, sim, da última tentativa. Então, vão vir perguntas totalmente diferentes da primeira tentativa que ele teve. Defino se possui nota ou não. Eu posso colocar aqui sim. Se sim, ele já vai criar para nós, lá no lançamento de notas, um campo específico para este questionário. Vamos colocar aqui, exercício 2, e defino em qual unidade que vai ser esse exercício. Vou colocar aqui na unidade 1, por exemplo. Assim que eu coloco, eu defino também a nota máxima para esse exercício. Eu vou colocar aqui que a nota máxima para esse exercício, por exemplo, 3. Aqui eu posso notificar os meus alunos que eu acabei de criar um questionário. Vai ser enviado para todos os alunos que eu criei esse questionário, que eles já podem responder caso a data já tenha disponível para ele, ou a data e o horário, né, já seja disponível. E por fim, é só eu publicar esse questionário. Se você quiser, você pode salvar sem publicar. Vai ser salvo esse questionário, só você que vai ter acesso, os alunos não terão acesso a esse questionário. Os alunos só terão acesso a esse questionário se você clicar em publicar questionário. Vou clicar em publicar questionário e ele já vai estar salvo para nós, para que os alunos possam realizar esse questionário. Vou mostrar para você como que o aluno consegue visualizar esse questionário. Então aqui, o aluno ele vai ter acesso a esse questionário. O interessante quando a gente cria um questionário desse, ou qualquer tarefa que tenha, na parte principal do aluno,
é apresentado para ele todos os questionários, todas as tarefas para ele, e quando chega próximo à data de entrega, a data final de entrega daquele exercício, daquele questionário, daquela tarefa, ele fica em vermelho, indicando para o aluno que ele tem que fazer aquele exercício tem que ser entregue. É bem interessante isso, que o aluno ele consegue ter um controle com aquilo que ele fez ou não, o que tem que fazer e assim por diante. Vou clicar aqui no exercício, ele vai mostrar para o aluno aqui algumas questões, quando inicia, quantas tentativas que ele tem, tá? Quantas tentativas que ele ainda tem para responder, caso eu coloque que ele possa responder mais de uma vez. Tá? Vou acessar o questionário. Ó, ao acessar o questionário, é mostrado para o aluno, como eu coloquei para ele mostrar todas as questões de uma única só vez, vai mostrar aqui para o aluno, ó, todas as questões referentes a esse questionário. Lembra lá que eu coloquei que são 20 questões diferentes. Então tem aqui, ó, 20 questões que ele selecionou entre aquelas 42. Aqui eu tenho o meu exercício, é mostrado para ele, ó, o tempo que ele tem para responder esse exercício. No caso eu tinha colocado lá 60 minutos, então vai aparecer aqui o tempo. E aí ele pode responder as alternativas referente àquele questionário. Assim que os alunos responderem os questionários, vai ser mostrado para nós que esse aluno respondeu. Então aqui, ó, em questionários, vai aparecer para nós o questionário que nós criamos e quantas respostas que a gente teve até o momento. Caso você tenha colocado uma questão dissertativa, é necessário você acessar esse questionário e corrigir essas alternativas. Para isso, basta clicar aqui, ó, em visualizar respostas. Eu vou ter todas as respostas dos alunos. Então aqui eu tenho este aluno, eu mesmo respondi para que você possa ver como corrigir este exercício. Então aqui eu tenho aqui o aluno que respondeu, a data e a hora que ele enviou para mim a resposta. Se ele finalizou, se ele ainda está respondendo, vai aparecer aqui para ele que ele vai aparecer que ele ainda não finalizou o exercício. Tá? E aqui vai aparecer para nós a porcentagem de acerto até o momento. Então o Cigar ele corrigiu as alternativas para mim, e aí apareceu aqui quanto que esse aluno ele respondeu. Tá? Então vou corrigir. Para corrigir, basta eu clicar aqui, ó, visualizar respostas. Vai aparecer todas as respostas para mim, as respostas que ele respondeu. E aí eu posso corrigir esse exercício. Eu posso descrever a correção desse exercício e aí eu posso colocar a porcentagem de acerto. Como eu falei para vocês, a gente não consegue atribuir um valor específico para aquela questão. Eu consigo colocar a porcentagem de acerto. Então aqui a gente coloca aqui, ó, de 0 a 100%. Então se ele acertou essa pergunta dissertativa na sua totalidade, nós colocamos aqui 100%. Caso contrário, a gente atribui aqui um valor para aquela resposta que a gente obteve. Então nós vamos corrigir todas as alternativas necessárias para este aluno. E assim que a gente corrigir todas, basta nós clicarmos aqui, ó, corrigir dissertativas. Vai ser corrigido o exercício e aqui já vai ser atualizado a porcentagem de acerto daquele aluno. Eu posso, novamente, caso que eu queira voltar, visualizar as respostas e corrigir novamente. Eu posso mandar uma mensagem para esse aluno, caso eu queira, ou se eu quiser, por exemplo, excluir as respostas desse aluno, eu posso apagar as respostas. Assim que você corrigir todos os exercícios que forem enviados, você pode selecionar a opção publicar as notas do questionário. Ao clicar aqui, todas as notas que foram obtidas pelos alunos, elas vão ser publicadas na turma virtual. Então lá na nossa planilha de notas, elas já vão ser publicadas lá. Eu não preciso pegar aqui nota por nota de aluno, ir lá e colocar manualmente. Basta eu clicar aqui que as notas elas vão ser lançadas para o aluno. É importante falar que essas notas elas só vão poder ser publicadas
no término do exercício. Então, no meu caso, eu coloquei que o exercício terminaria dia 27/5. Então, eu só posso publicar essas notas depois do dia 27/5, porque aí pode ser que ainda tenha aluno que vá responder a esse nosso questionário. Então, é uma questão bem interessante para a gente utilizar e bem prática, tá? Porque a gente pode fazer um exercício dentro de sala de aula, levar os alunos no laboratório e eles responderem esse questionário para nós, ou até mesmo a gente disponibilizar esse questionário online e eles responderem em outro momento, seja na casa deles, seja dentro da escola, tá? E uma facilidade que a gente tem, que é a correção desse questionário. Ele já corrige para nós as questões fechadas. Então, isso é uma facilidade muito grande para nós docentes com relação à realização de atividades de questionário para os nossos alunos. Então, vale muito a pena nós criarmos um banco de questão e trabalharmos com questionários dentro das nossas turmas. Eu espero que tenha gostado do vídeo. Um abraço e até a próxima aula.